Fala galera, aqui é mais um Fiel na Tela para trazer um vídeo mais que especial para você. Tá eu aqui e nosso especialista que vai trazer os números das contratações que o Corinthians trouxe aí. Vamos fazer uma análise dos que já jogaram, um que ainda tá para jogar, que é o Igor Coronado e tudo mais. Ele já sabe, mas seja bem-vindo aí, Alan. Vamos fazer esse vídeo aí de análise? Tamo junto, Léo. Obrigado aí pelo convite. Já peguei todas as informações ali, todos os scouts. Tem bastante números legais aí pra gente trazer pra live. São 10 novos jogadores, né, Léo? Live, né? Ele tá tão acostumado a fazer as lives aqui, a ser o protagonista das lives, mas faz parte. Até eu me pego nessas vezes aqui querendo fazer como tá ao vivo, mas é um vídeo especial pra torcida, né? Analisando todos esses reforços aí do Coringão. Alan, vamos começar falando aí de quem deixou o Corinthians na virada de 2023 para 2024. Vamos lá. Ô, Léo, a gente estava fazendo até uma análise aqui antes de entrar, né? Para ver quais foram os nomes que saíram, né? Então a gente começa na zaga com o Gil e Bruno Mendes, 2. Depois a gente vai para as laterais. Fábio Santos, aposentado. Rafael Ramos, transferido agora esse ano para o Ceará. Depois a gente vai para o meio de campo, onde saiu o volante Vitor Cantilho, que terminou o contrato, o Corinthians não renovou, foi embora. Renato Augusto e Juliano no meio campo. Temos aí o Moscardo, que não saiu o ano passado, mas a gente vai considerar como uma saída do ano passado também, que foi para o PSG e agora voltou por empréstimo, mas a gente deduz que não vai jogar. E no ataque, o saudoso Pedro, que foi para o Zenit da Rússia, e o senhor Felipe Augusto, que foi para o Clube Bruges. Boa, muito boa. Deixando claro que quem acompanha o canal já há mais um tempo, sabe que eu era totalmente favorável a todo mundo que sai. Todo mundo? Não, talvez acho que o Pedro devia ter ficado um pouco mais, não gostei da venda do Pedro, acho que tanto que ele tá fazendo gol lá no Zenit, entrou numa fogueira danada aí, acho que era um moleque que tinha muito para evoluir, mas de resto, para mim tinha que sair todo mundo, claro, né, repondo a altura. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O Alan foi lá, buscou números, dados, valores, que é algo muito importante que a gente tem que debater aqui também, sobre todos os reforços que chegaram no Corinthians. Alan, eu não sei qual ordem que você vai querer seguir pra gente comentar um por um, se foi por ordem de chegada, mas vai seguindo sua lista aí, e aí a gente vai falando sobre um por um aí. Vamos por ordem de chegada, tá, Léo? Primeiro reforço foi um reforço contratado pela Renovação e Transparência, foi o senhor Hugo, lateral esquerdo. Um jogador de 26 anos, chegou no Corinthians sem custos, o Corinthians tendo que arcar só os salários que fechasse com ele, com um contrato até 2026. Esse senhor jogou em 2023 pelo Goiás. E pelo Goiás ele fez 19 jogos no total, 16 como titular, fez um gol, deu uma assistência. Ele tem 3 bolas receptadas por jogo e 1,6 desarmes por jogo. Esse jogador é o nosso lateral esquerdo, Léo. Assim, eu vi o Hugo jogar pelo Goiás ano passado. Não lateral ruim para o Goiás. Mas, rapaziada, estamos falando de Corinthians. Alan, você estava lá, né, na Neoquímica Arena, e eu assisti o jogo do Hugo contra o Guarani, e naquele jogo contra o Guarani, eu confesso para você que eu falei, é um lateral justo, né? Mas, aí, acredito que o que aconteceu, Alan? Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Foi passando os jogos, o time foi perdendo, a pressão foi caindo, a camisa pesou pro Hugo, não aguentou a pressão. Eu não acho ele um cara péssimo, tanto que o Caetano tá jogando, né, na lateral esquerda, mas eu acho que a camisa pesou. Aquele jogo contra o Guarani, que foi o primeiro jogo, eu achei ele um lateral bem ok, tá? Não era nem um primor técnico, nem ofensivo, nem defensivo, mas ele fazia o que devia fazer. Só que ele só fez o que deveria fazer no primeiro jogo. Nos outros jogos, ele não fez nem o mínimo que a gente esperava de um lateral esquerdo. E a presença do Hugo em campo a partir do segundo jogo me fez lembrar 2023. Parecia que a gente estava num looping, né?
Quando jogava Fábio Santos, a gente queria Matheus Bidu. Quando jogava Matheus Bidu, a gente queria Fábio Santos. E com a contratação do Hugo, a gente continuou nesse mesmo ciclo. Então, uma contratação que eu achei, futebolisticamente falando, bem meia boca. Um jogador que, como você mesmo disse, é um bom lateral esquerdo para o Goiás. Para o Corinthians, não. Minha avaliação do Hugo é negativa. Não foi uma boa contratação, Léo. Concordo com o Alan. E antes da gente seguir para o próximo, eu, em determinados momentos aí, cheguei a questionar o descarte do Bidu, né? Para ter trazido o Hugo. Não consegui entender. Aí o Caetano começou a jogar na lateral esquerda, fez um jogo mais ou menos contra Portuguesa e Botafogo, só que quando foi realmente exigido, que foi contra o Palmeiras, foi muito mal, e aí eu comecei a sentir falta até do Hugo. Então, quando chegar no Diego Palacios aí, a gente vai falar mais dele, mas tá bem complicada a situação, também não gostei. Uma contratação que eu desaprovo. Eu também desaprovo. Vamos para a próxima contratação? Bora. Alguns já têm esse jogador como jogador de estimação, tá? É um jogador que não pode ser criticado. Nossa, verdade. Vamos falar agora do senhor Ranielli. Ranielli, um jogador de 27 anos, ex-Cuiabá. Ele fechou o contrato com o Corinthians até 2028, um contrato longo. O Corinthians, pagou 2,5, pagou não, né? Vai pagar 2,5 milhões de euros em 4 parcelas por 60% dos direitos, com o contrato de 2028, como eu disse. Ano passado, pelo Cuiabá, ele fez 35 jogos, 34 como titular, marcou 3 gols, deu 1 assistência, teve uma média de 2,1 desarmes por partida e uma média por jogo de 4,1 bolas receptadas. Para um volante, são números muito bons, tá? Números muito bons que gabaritaram Augusto Melli e a diretoria a procurar esse jogador para fechar contrato com a gente. Eu, Alan, gostei muito do 2023 do Ranielli. Muito, tá? Na verdade, eu acompanho o Ranielli desde a época do Avaí. Tá? Um jogador sempre muito regular, que fez bons campeonatos. E no Cuiabá foi o ápice dele até chegar no Corinthians. Chegou no Corinthians, parece que ele joga no Corinthians há muitos anos. A camisa serviu super bem. Ele parece realmente um jogador super adaptado, um jogador que fez excelentes partidas como primeiro e segundo volante. Uma contratação que, para mim, é muito boa e, para mim, até agora, é a melhor contratação do Corinthians na temporada. E você, Léo? Sim, eu vou separar um pouco as perspectivas aqui do melhor, que depois a gente vai fazer um top 3 aí dos 3 melhores reforços. Mas eu já vou dar uma entregada aqui que o Ranielli, para mim, na perspectiva de quem já jogou, fica como o segundo melhor reforço depois de outro que a gente vai falar. Mas parece que esse cara, né, o Corinthians estava precisando dele e ele estava precisando do Corinthians. Um cara que vestiu a camisa, não sentiu, um cara que se impõe em campo, divide todas as bolas como se fosse a última, é um cara que realmente representa o torcedor dentro de campo. No último jogo contra o Palmeiras, né, eu vou concordar com meu amigo Alan, que inclusive foi massacrado lá no Instagram do Fiel na tela, que ele não fez um grande jogo, mas não quer dizer que ele foi mal, mas é porque o Ranielli estava fazendo uma função diferente do que ele costuma fazer, e a dupla dele, que era para ser a dupla de volante, sacrificou muito ele. Então no término. Mas no final ele acabou fazendo um gol pro Corinthians, né? Então assim, o que acabou salvando aí, o derby é heróico. O derby é heróico e vai ficar marcado. Eu acredito muito que vai ser um ponto de virada na temporada do Corinthians aí. Mas, além dos valores, que também mais pro final do vídeo a gente vai juntar todos esses valores aí e comentar em cima disso também, Ranielli, pra mim, um dos melhores reforços aí. Depois no top final vocês vão saber, mas já tá, pode ter certeza que tá no meu top aí. Aprovadíssimo, Ranielli, aprovadíssimo. Aprovadíssimo. E o Ranielli, ele pôs uma régua muito alta para avaliação dele mesmo, tá? Como ele fez excelentes partidas anteriores, quando ele jogar um pouquinho menos, a torcida vai sentir, que foi o sentimento que eu fiquei. Eu só falei que o Ranielli fez uma partida média contra o Palmeiras,
porque as outras partidas foram muito acima da curva. Sim. Foram muito positivas. Eu também super aprovo a contratação do Ranieri e, como eu disse, mais para frente a gente vai debater a melhor ou uma das melhores, né? Isso. Vamos pro próximo? Bora. Segundo o Rubão, a contratação mais difícil da carreira de Rubão. Eita. Senhor Félix Torres, zagueiro, veio do time mexicano, tem 27 anos. O Corinthians vai pagar 6,5 milhões de euros na transação total, por 80% dos direitos desse jogador, que tem contrato até 2027. Serão pagos em 6 parcelas e a primeira parcela já foi paga. Tá, ó, pagou em dia. Tá top. Por isso que me dou. Se não, não tinha me dado, não. Tá? Pode falar. Eu tô falando, pessoal, vai contando a cifra aí que foi pesada essa janela aqui. Foi pesada essa janela aí. No ano de 2023, ele jogou 18 jogos e os 18 foram como titular, tá? Então, participação ok. Esse senhor fez 5 gols, mesmo sendo zagueiro, tá? Ele tem uma média de 1,1 desarmes nesses 18 jogos. Lembrando que a gente está falando dos números de 2023, tá? O campeonato mexicano é dividido em apertura e clausura, então pode dar alguma divergência nos números ali, tá? E bolas recuperadas eu achei um bom número, 6,4 bolas recuperadas por partida, tá? Esses números todos que eu estou trazendo são do SofaScore, tá? Bons números. Um excelente zagueiro. Fez um primeiro jogo contra o Guarani um pouquinho conturbado, ele já começou ali nos primeiros minutos tomando uma caneta e depois já se recuperou bolas importantes e tem feito jogos consistentes. Tem algumas falhas, alguns pontos que podem ser melhorados, mas eu acho que isso cai muito sobre a adaptação dele jogar no Brasil, que é um ritmo totalmente diferente. Ele chegou num time que estava muito bagunçado, desorganizado, tanto dentro quanto fora de campo, mas eu aprovo a contratação do Félix, tá? Para mim, o Félix é um zagueiro que, se for para ver na teoria, já deveria estar no Corinthians há tempos, tá? Sim. Ele tem feito partidas muito boas, é um cara raçudo, um cara que corre, um cara que luta, um cara que não desiste. Então, para mim, contratação aprovada do senhor Félix Torres. Certo. Realmente, eu acho o Félix Torres uma das melhores contratações aí. E eu tenho algumas ponderações a fazer sobre o Félix Torres, que foi a seguinte. Ele teve que chegar, ele chegou acho que 3 dias antes da estreia e já teve que treinar e ir pro jogo. Por quê? Não sei nem se deu 3 dias. Né? Nem se sabe se deu 3 dias, por quê? Ano passado, o Corinthians ele tinha na sua zaga Gil e Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, após a saída do Murilo, entrou como titular e se tornou um pilar da zaga do Corinthians. E aí, quando estava na virada do ano, se o pessoal também quiser voltar nas lives aqui, até começar a temporada, a gente sempre fez as enquetes de que maneira? Quem vai ser a dupla de Lucas Veríssimo na zaga? Porque o Lucas Veríssimo era o pilar da zaga do Corinthians, então a grande... Isso. E o Félix Torres, além de ter chegado na fogueira e tem os pontos que o Alan trouxe da adaptação, ele já teve que, ir pro jogo. Isso daí acredito que pesou para ele. Eu vejo o Félix Torres como um grande zagueiro, um zagueiro de seleção, mas ele pode vir a se tornar igual o Balbuena se tornou. O Balbuena, quando chegou no Corinthians lá em 2016, ele fez um ano muito fraco, bem mais fraco que o Félix Torres vem fazendo, e depois se tornou um pilar da zaga. Mas nesse momento, o Félix Torres não dá para ser o pilar da zaga. Ainda acho que falta um cara mais adaptado tanto ao futebol brasileiro, a conhecer o que é o Corinthians, para poder fazer uma dupla de ambientação com ele ali. Mas, tirando todos esses pontos aí, algumas falhas que ele vem tendo que eu não considerei, acho que talvez ali no gol do Caleri, no Majestoso, ele pudesse, sei lá, fazer algo melhor, mas para mim uma contratação aprovada. Aprovado. Próxima contratação. Mais um lateral esquerdo. O senhor Diego Palacios. Esse jogador veio sem custos. O Corinthians adquiriu, entre aspas, 100% dos direitos. Ele jogava no time dos Estados Unidos, me fugiu o nome. Los Angeles FC. Los Angeles FC, tá? Então ele teve no ano passado 34 jogos, 33 como titular. Tá? Um lateral esquerdo baixinho, rápido, gosta de fazer triangulação, gosta de chegar na linha de fundo, porém ele fez 0 gols e fez 3 assistências.
Desarmes, ele fez 2,9 de média por jogo e tem 7,1 bola recuperadas. O número de bola recuperada é um número bom, tá? Esse jogador, pelo pouco que a gente conhecia, eu acredito que ninguém aqui vai ter coragem de falar que acompanhava o futebol do Diego Palacios antes, tá? Porque ninguém conhecia ele, vamos falar o português claro. A gente começou a acompanhar quando saiu a matéria falando que o Corinthians contrataria ele. Então a gente vai analisar o que a gente viu de highlight e o que a gente viu da aparição dele aí num jogo. 16 minutos contra o São Bernardo. Exatamente. Contra o São Bernardo, ele vinha fazendo um jogo bem promissor, cumprindo tudo o que a gente esperava, tá? A gente esperava um lateral bem ofensivo, um lateral rápido, um lateral que chegasse na linha de fundo, um lateral que desse opção para recomposição, que desse opção para fazer tabelas, e isso tudo no pouco tempo que ele teve, ele cumpriu, tá? Que era o que a gente já tinha visto nos highlights antes. Então, para mim, até agora, tirando essa parte da lesão, parece ser uma contratação ok. Nem supra-sumo e nem negativa. Ok, na média. E você, Léo? Eu também vejo ele como uma aposta, né? Se você for pegar em números, tirando um gol, são números melhores que o do Hugo. Acho que ele é mais jovem também, né? Tem 24 anos, alguma coisa assim. O Hugo tem 26 anos, isso. No pouco que se viu contra o São Bernardo, deu pra ver que ele sabe o que fazer com a bola, diferente das outras opções que a gente tem na lateral esquerda. Mas, infelizmente, acabou se machucando. Lá na MLS, de 34, ele jogou 33. Aqui jogou 15 minutos, conseguiu lesionar a coxa esquerda e o joelho direito, alguma coisa assim. E vai aparecer, talvez, só lá no começo do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, eu vou ficar no Alan aí. Depois vai ter um disclaimer aqui. Aí, quando a gente aprovar, vai ter um joinha. Quando a gente negar, vai ter um negativo. Essa aqui vai ser neutra, vai ser uma votação neutra, mas acho que uma contratação, igual a Alan falou, mediana, seguindo essa linha de raciocínio aí. Sim. Então já temos aí Hugo, uma contratação ruim, Ranieri, uma contratação ok, uma contratação positiva, né, aprovada, Félix, uma contratação aprovada, Palacios, uma contratação neutra, nem para lá, nem para cá. Vamos para a próxima contratação, a gente já falou de 4 jogadores aqui. Quinto jogador, um jogador polêmico, senhor Pedro Raul, 27 anos, centroavante que veio do Toluca. O Corinthians vai pagar 5 milhões de dólares por 100% dos direitos em 4 parcelas. Esse jogador assinou o contrato até 2028, e aqui tem um porém. O Corinthians comprou 100% dos direitos, mas o Toluca tem 20% da mais-valia. Então, se o Corinthians vender o Pedro Raul por um valor maior do que comprou, 20% será do Toluca da mais-valia. Então, o Corinthians pagou 5 milhões de dólares, se vender por 6, esse 1 milhão que sobra, 20% do Toluca. No ano de 2023, pelo Toluca, lembrando que aqui a gente vai considerar os números só do Toluca, porque ele jogou o primeiro semestre pelo Vasco, tá? Pelo Toluca, ele fez 14 jogos, 6 como titular, marcou 2 gols, não deu nenhuma assistência e ele finaliza uma média de 1,4 em finalização por jogo. Esse senhor é um centroavante muito peculiar, porque ele fez um ano muito bom pelo Goiás, alguns anos atrás, acho que foi 2021 ou 2022. E já tinha feito um bom campeonato também pelo Botafogo 1 ou 2 anos antes. Porém, quando ele sai do Brasil pelo Goiás, quando ele sai do Goiás e vai para o Vasco, ele vai com uma expectativa muito alta e não consegue cumprir aquela expectativa. Não sabemos se ele não conseguiu cumprir aquela expectativa porque a camisa pesou, porque o Vasco era muito desorganizado, ou se ele deu sorte em 2022. Sim. Não sabemos entender ainda. Então, para mim, Pedro Raul está numa prateleira negativa. Exatamente, Alan. Assim, a gente tem que fazer algumas ponderações aí. É um jogador de várias versões, não é um jogador nada regular, né? Como a gente pode se dizer. Fez uma temporada ok pelo Botafogo, aí saiu, depois voltou pro Goiás, fez uma temporada boa, foi pro Vasco, Toluca, foi mal, tinha menos gols que o goleiro.
e agora volta pro Corinthians. E aí fica-se a incógnita. Qual Pedro Raul vai chegar no Corinthians? Pelo pouco que ele jogou no Corinthians, eu até que achei justo, apesar de ele ter perdido um gol feito contra o Novo Horizontino. Mas ser justo não basta para um atacante que custou 5 milhões de dólares. A gente que trouxe vários nomes aqui ao longo das férias da pré-temporada, com esse dinheiro, a gente trouxe diversas opções aí, inclusive até o Inácio Ramírez, que hoje está no News Old Boys, com números muito melhores pelo Nacional, chegou lá fazendo gol. O Mastriani, que estava no América Mineiro e acabou indo para o Atlético Paranaense, estava fazendo gol no América, agora chegou lá no Atlético Paranaense e já está fazendo gol. Então, realmente não entendi o investimento feito pelo Pedro Raul. E o Augusto Melo que falou que tinha scout, que não sei o que, não sei o que. Eu queria mesmo que o scout do Corinthians desse uma justificativa plausível para o Corinthians ir lá e pagar 25 milhões de reais ou 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Talvez fosse para compor elenco em outras circunstâncias, um empréstimo, não sei, eu até aprovaria. Mas para um time que não tem um time formado nem titular, você gastar toda essa grana para um cara que é uma incógnita, a contratação, ó, negativa. Também concordo, tá? Pedro Raul, não aprovamos. Próxima contratação. O nosso pequenino, Rodrigo Garro. Opa! 26 anos. Ele veio do Tajeres, uma contratação bem difícil também. Tajeres quis complicar no final, deu problema de pagamento de imposto, de pagamento de taxa. O Talheres não concordava com o valor que o Corinthians estava pagando, mas era o valor que estava acordado em contrato. E eles tinham que dar graças a Deus que pagou em dia, né? Então, assim, mas enfim, brincadeiras à parte. É brincadeira, Corinthians, mas enfim, tá? Rodrigo Garro, 26 anos, assinou um contrato até 2027. Eu não consegui encontrar o percentual que o Corinthians comprou do Rodrigo Garro, tá? Procurei em vários canais, em vários sites, e não encontrei essa informação. Nem o próprio site do Corinthians tem a informação atualizada. No ano de 2023, pelo Tajeres, ele jogou 27 jogos, 26 como titular. Ele fez 5 gols, deu 6 assistências, bons números. Grandes chances criadas, ele fez 14. Então, ele fez ótimas partidas. O valor total da transação são 7 milhões de dólares e o Corinthians já pagou mais ou menos 4 milhões, que foi a primeira parcela. Essa contratação, pelo Tajeres, eu já gostava desse jogador, pelo que eu já tinha começado a acompanhar. Comecei a acompanhar a fundo mesmo quando o nome dele foi cogitado pelo Corinthians e pela diretoria, mas já tinha visto alguns lances dele pelo Tajeres nos campeonatos que a gente acompanha na Sul-Americana, não sei se disputou Libertadores, não me lembro agora, mas é um jogador que chama atenção pela forma como ele conduz a bola e a forma como ele controla o jogo. Chegou no Corinthians com uma expectativa muito grande de mudar o patamar do Corinthians. Demorou muito para estrear, pintou toda aquela dúvida, ficamos 5 jogos sem ganhar. Foi o homem estrear que as coisas começaram a mudar. É por culpa dele? Não só. Mas ele mudou, sim, o patamar do Corinthians. Então, para mim, uma contratação mais do que aprovada. Muito bom, Alan. Realmente, né? O Rodrigo Garro aí cercado de muita expectativa, principalmente minha e sua. Tem um nosso amigo aqui que criticou bastante a contratação dele e teve que engolir as palavras. Um beijo, um abraço para você, pro nosso amigo Jean aí. Mas assim, cara, o Rodrigo Garro é aquele tipo de meia que a gente não tem há muito tempo. Vou dizer aí desde 2017, porque é um cara mais jovem, dinâmico, que tem fôlego e não tem histórico de lesões para desfalcar a gente em vários jogos, coisa que a gente não tinha nos últimos anos, né? Que os meias do nosso time eram Renato Augusto e Juliano. Renato, se jogasse uma sequência de jogos, ia lá e lesionava. O Juliano fazia um jogo bom e fazia 10 jogos ruins, então bem complicado. E o Garro chegou com essa expectativa de mudar essa dinâmica. E demorou, deu trabalho e acredito que foi muito daquele velho ditado, né? De que tudo que demora vale a pena. Realmente demorou para estrear, teve todo esse imbróglio, mas valeu muito a pena aí. Gostei muito das partidas dele. Já mostrou que veio, sabe onde tá. É um verdadeiro argentino, né? Que mostra isso em campo. E
sem falar no gol de falta no derby, né? Que aí já dispensa comentários. Eu vou até fazer também, ó, igual eu fiz pro Ranieri aqui, ó. 2 joinhas. Garro, mais que aprovado, Rodrigo Garro. Muito bom, Rodrigo Garro, tá? Próxima contratação. Nós já chegamos aqui 4, 6, vamos para a 7ª contratação da temporada. Senhor Gustavo Henrique, zagueiro. Um zagueiro de 30 anos que chegou no Corinthians sem custos. Ele jogava num time da Espanha, o Real Sociedad, se eu não me engano. Real Valladolid, do Ronaldo. Real Valladolid. O Corinthians adquiriu 70% dos direitos, tá? E fechou um contrato com ele até 2025, final de 2025, tá? Ano passado ele jogou 12 jogos apenas, 9 como titular, fez um gol. Ele tem uma média de desarmes de 0,4 por partida. E as bolas recuperadas, ele tem uma média de 3,9. As bolas recuperadas, um bom número. Os desarmes, um número baixo para um zagueiro. Mas, muitas das vezes, pela altura, ele tem números maiores jogando por cima, tá? Porque como ele é muito alto, por baixo ele não é muito... ele é um pouco desengonçado, na verdade. Ele demora um pouco para fazer alguns movimentos ali, acaba se tornando um zagueiro lento. Essa contratação é uma contratação que, de início, eu não esperava que fosse acontecer. Eu não cogitava esse nome para o Corinthians. Depois que ele começou a ser ventilado, a contratação foi até bem rápida, né? Ventilou num dia, no outro já começou a fazer todo o trâmite, 2 dias depois estava contratado, no 3º dia estava no bid. Então foi uma das contratações mais rápidas aí. Depois que a gente começou a falar sobre ele, relembrar jogos dele, ele fez bom campeonato pelo Santos. No Flamengo, ele fez um campeonato mediano. Oscilou bastante. O time do Flamengo também era muito bom, né? Era difícil ele conseguir se firmar naquele time. Eu considero uma boa contratação, Léo. Eu acho que é um zagueiro que realmente traz valências que a gente precisava, que é a bola aérea, um zagueiro forte, um zagueiro que gera imponência ali na zaga, não é qualquer atacante que vai querer sambar na cara dele ali por conta do tamanho, da forma como ele atua. É um cara que já mostrou ter bastante atitude, fez bons jogos pelo Corinthians, e na hora que precisou de um cara para assumir a responsabilidade, vestir a camisa do Cássio e ir pro gol, ele foi. Então aí ele ganhou alguns pontos comigo pela atitude que ele teve. Enquanto ficou todo mundo discutindo para ver quem ia, ele pegou a camisa e falou: me dá aqui que eu vou vestir, eu vou pro gol. E ainda fez uma defesa difícil, ajudada pelo Ranieri depois no final do jogo, né? Então o Gustavo Henrique, para mim, é aprovado. É isso, o Gustavo Henrique chegou ali como uma oportunidade de mercado. Diferente dos pontos que a gente ponderou no Félix Torres, um zagueiro que já conhece o futebol brasileiro, né? Então não precisaria de adaptação. Eu sempre gostei do Gustavo Henrique, principalmente quando ele atua pelo Santos. No Flamengo ele oscilou bastante, mas vale ponderar que o Flamengo inteiro oscilou na época em que ele esteve lá. Depois foi pro Fenerbahçe, depois foi pro Real Valladolid. Mas, assim, é uma oportunidade de mercado e acredito que o Corinthians, quando contava ainda com o Lucas Veríssimo, trouxe ele pensando que o Félix Torres e o Lucas Veríssimo eram caras que poderiam pintar direto aí na seleção brasileira e Equador, respectivamente, e trazer um cara experiente para poder fazer esse revezamento. Mas aí o Veríssimo acabou indo embora e o Gustavo Henrique teve que assumir a responsabilidade já também, ficou um tempo fora aí porque estava com um desequilíbrio muscular, mas gosto da contratação, que nem você falou, ganhou pontos porque é o goleiro menos vazado da história do Corinthians, né? Tanto que no derby o Everton tomou 2 gols, o Cássio tomou 2 e o Gustavo Henrique saiu sem ser vazado. Quando ele ia tomando um frangaço, o Ranieri o ajudou. Mas gosto da contratação, veio sem custos. E eu espero que ele demonstrou muito no derby, tá sem ritmo de jogo, mas acredito que adquirindo ritmo de jogo vai ser importante sim pro Corinthians na temporada. Mas ainda assim o Corinthians precisa de mais um zagueiro aí de nome para compor esse elenco. Mas aprovado. Aprovado. Então temos mais um aprovado aqui, o senhor Gustavo Henrique. Agora vamos para a lateral direita, a posição que a gente mais precisava de um jogador e que a gente teve mais dificuldade de achar um nome aceitável. Não vamos nem falar com um nome que seja unanimidade, um nome aceitável. E esse nome foi Mateuzinho, que agora se chama Matheus França. Um lateral direito ex-Flamengo, de 23 anos, que na temporada de 2023 jogou muito pouco. Ele fez 11 partidas no total, 7 como titular, não fez gols e não deu assistências. Ele tem uma média de 1,8 desarmes por jogo,
e mais ou menos uma média de 2,5 de bolas recuperadas, tá? O que chama atenção nessa contratação é todo o imbróglio e os valores, tá? Esse jogador, o Flamengo ofereceu para o Corinthians foi lá no Flamengo pedir também, e ele veio para o Corinthians e participou de um treino aberto. Tava lá, inclusive. Tava lá, inclusive. O Léo viu. A primeira vez que Mateuzinho estava em campo com a camisa de treino do Corinthians, o Leonardo, que está aqui do nosso lado, estava lá e também viu. É testemunha ocular dessa jogada do senhor Augusto Melo. Augusto Melo saiu nas redes sociais, participou de programas, falando que Mateuzinho estava fechado, que ele era um menino muito bom, que só faltava assinar. Dias depois, deu tudo errado. O Flamengo pediu cláusulas absurdas pelo Mateuzinho e o Augusto Melo desistiu da contratação do Mateuzinho. O Mateuzinho pegou a malinha, a camisa de treino que ele ganhou de presente e levou embora para o Rio de Janeiro. Foi embora, voltou para lá. Dias depois, não sei se por ego, não sei se por movimentações de mercado ou falta de opções, o Corinthians voltou a negociar com o Flamengo, tá? Voltou a negociar com o Flamengo uma proposta de compra. Inicialmente era uma proposta de empréstimo. Essa proposta de compra, o Corinthians ofereceu 4 milhões de euros por 60% do passe do senhor Matheus. O Matheus, agora é Matheus França, né? O Matheus França, a todo momento, ele demonstrou uma vontade gigantesca de jogar pelo Corinthians. Fazia muito tempo que eu não vi um jogador querer tanto jogar aqui, tá? Eu ainda não consigo entender se isso é bom ou ruim, tá? Mas isso faz a contratação ser diferente. Porque tudo que ele podia fazer no Flamengo, para sair do Flamengo e vir para cá, ele fez. Tá? Isso a gente não pode questionar. Mas pagar 4 milhões de euros por 60% dos direitos, tá certo que ele é jovem, mas pelo Matheus, eu não considero uma boa contratação. Se fosse um valor menor, talvez eu aprovaria, mas nesse momento, uma contratação reprovável. Boa, Alan. A gente sofreu bastante, aliás, vem sofrendo bastante, né? Principalmente nessa posição, por quê? O Fagner até 2017, o primeiro semestre de 2018, era incontestável, né? No Brasil, não tinha um lateral melhor que o Fagner até aquele momento. Lateral direito, tanto que ele foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Só que a seleção foi eliminada lá na Rússia, voltou para casa e o futebol do Sr. Fagner ficou lá na Rússia, né? Tem que ir lá procurar. Ficou lá na Rússia lá. E desde então, naquela altura a gente tinha Michel Macedo, aí passou diversos reservas fraquíssimos que não incomodavam o Fagner em nenhum momento, porque faziam partidas horrorosas pelo nível técnico baixo, e o Fagner desde então vem numa ladeira abaixo. Tanto que no ano passado chegamos a ter Bruno Mendes, um zagueiro, várias vezes improvisado na lateral direita. Acaba o ano e eu também bati muito na tecla de que com toda essa renovação que o Corinthians ia ter, o Fagner tinha que, sei lá, rescindir, negociava, mandava ele emprestado para o Santos para jogar junto com o amigo dele, Gil. Para mim, o Fagner é um dos jogadores que eu menos suporto ver com a camisa do Corinthians em campo, né? Mas aí o Corinthians foi ao mercado buscar uma alternativa mais interessante. A princípio trouxe o Mateuzinho, e aí o Corinthians acabou passando a vergonha do jogador vir, aparecer num treino aberto, e voltar pro Flamengo. Ainda jogou 2 partidas lá pelo Cariocão, campeonato mais forte do Brasil segundo o Tite. E depois veio o Fabinho Soldado pro Corinthians, né? Veio o Fabinho Soldado pro Corinthians, e aí o Corinthians volta a carga para trazer o Mateuzinho. Igual o Alan falou, os números do ano passado dele, acho que não dá nem para considerar, porque ele tava com uma fratura na tíbia, né? Então ele só voltou a jogar no final do ano. Ele jogou comecinho e final. Isso. Mas o Mateuzinho que eu via antes, eu gostava. Tanto que eu, lá nos primeiros momentos do canal, indicava bastante ele para vir. Só que, igual a Alan falou, por esses valores, 4 milhões de euros, não vale, gente. Não vale, gente. A gente pagou 7 milhões de dólares num Garro, 2 milhões e meio de euros no Ranieri, que são caras que já chegaram, vestiram a camisa e jogaram. Mateuzinho é uma incógnita. E você pagar 4 milhões de euros numa incógnita é
muita grana. Se o Corinthians fosse um time organizado, um clube organizado financeiramente, beleza, você está fazendo uma aposta para um cara a longo prazo. Mas vou repetir, vou até ser repetitivo nesse vídeo. O Corinthians não tem nenhum time titular para estar gastando tanto dinheiro em apostas. Tinha opções mais assertivas no mercado. Uma que a gente trouxe aqui no canal também foi o Leonardo Godoy, que também acabou indo para o Atlético Paranaense, entre outros aí. Mais barato, mais experiente, chegaria em números melhores também. Mas enfim, diante de todas as circunstâncias, a vergonha que o clube e a torcida passou, e depois a diretoria foi buscar para tentar dar uma limpada de imagem, mas desejo muito sucesso para o Mateuzinho, principalmente pelo esforço que ele fez. Ele recusou proposta de Bragantino e Botafogo financeiramente melhores e clubes financeiramente mais organizados que o Corinthians para estar aqui. Desejo todo sucesso para ele, quero que ele dê muito certo, mas pelas circunstâncias, reprovada aí a contratação. Reprovado o senhor Matheus França. Matheus França. Vamos à próxima contratação. Agora chegamos. Essas 3 contratações que a gente falou, né? Matheus França e as 2 próximas são contratações recentes, tá? Uma, inclusive, que a gente vai falar, foi apresentado hoje. Então vamos agora para o senhor Pedro Henrique. Uma contratação que foi também muito rápida, tá? O nome dele surgiu num dia à noite, ninguém acreditou nessa contratação, no outro dia estava contratado. Pedro Henrique, 33 anos, de todos os contratados, é o mais velho, tá, Léo? 33 anos. Então, 33 anos, o mais velho. Fechou um contrato com o Corinthians até 2025, então um contrato razoavelmente curto, tá? Até o final de 2025. Pelo Internacional, ano passado, ele jogou 26 jogos. Desses 26 jogos, ele fez 14 como titular, fez 3 gols e deu 2 assistências. O Corinthians adquiriu 70% dos direitos dele por um valor de $500 mil, mais o perdão de uma dívida. Pode falar, Léo. Que esses números foram no Campeonato Brasileiro, só que antes ele tinha sido o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Então, ao longo da temporada... Eu peguei só o Campeonato Nacional, não peguei estadual, isso mesmo. Mas ele fez aí, acho que 12 gols por ano, mas prossiga aí que depois eu vou comentar. Tá. Aqui, só para deixar claro, eu não peguei os números dos estaduais, tá? Peguei só campeonatos nacionais mesmo, para ficar um pouco mais fácil a análise, tá? É um jogador que no Internacional eu gostava muito, tá? Ele fazia partidas muito consistentes, nunca foi um artilheiro, nunca foi um matador, mas era um jogador muito bom. Tem força física, tem realmente bastante energia, mesmo sendo um jogador teoricamente velho, né? O único ponto que chama atenção aqui é que foi que Augusto Melo disse que não contrataria jogador com mais de 30 anos. E ele já trouxe 2. Pedro Henrique e o próximo que a gente vai falar. Mas eu não questiono a contratação do Pedro Henrique. Um jogador teoricamente barato, com um perdão de dívida também, que era uma dívida que o Internacional provavelmente não pagaria, tá? Então, achei uma jogada de mercado importante para um jogador para compor elenco, tá? Porém, pelo andar da carruagem, pelo que ele apresentou no derby, ele tem chance sim de brigar para ser titular. Então, Pedro Henrique, para mim, é uma contratação aprovada. Boa. Bola, a analogia que eu faço do Pedro Henrique é a seguinte: o Corinthians, acho que essa ponta aí, agora é uma das posições mais carentes do time já há um bom tempo, vide as nossas opções. Desde que saiu o Roger Guedes aí, você viu o sofrimento que foi aí, esse ataque. E aí a gente ficou com o Romero, Pedro, Wesley, ano passado com 17 anos, né? O Wesley tá começando a evoluir agora. Ainda vai oscilar muito. Mosquito voltando de uma lesão de ligamento cruzado, né? Gostei do derby do Mosquito, inclusive, vale ressaltar isso. Mas é uma posição carente. E pelo tanto que o Corinthians já tinha gasto, né, no mercado, e ainda o Corinthians gastou muito, gente, e ainda tem que contratar muito ainda. Então, assim, o Pedro Henrique vem com uma oportunidade de mercado, né? Tinha um valor em aberto do Moisés que foi pro CSKA lá e tinha que pagar o Corinthians, e o Pedro Henrique veio com um abatimento dessa dívida. Sobre o discurso do Augusto Melo, eu não vou nem comentar, que eu já falei diversas vezes aqui que o discurso do Augusto Melo é tipo a Anhanguera, né? Que a Anhanguera não é uma rodovia que vai reta, né? Ela vai
fazendo várias curvas assim, né? Fala muito! O discurso do Augusto Melo segue muito essa linhagem porque ele é um tanto quanto populista, mas enfim. Pedro Henrique gosto, tá? É um ponta aí com bastante experiência, poucas lesões, sempre disponível lá no Internacional, muita força física, muito rápido, muito agudo, mostrou isso no derby, bastante raçudo também. Acho que é um jogador que o Corinthians estava precisando. E sem efeito de comparação de tamanho de jogador, mas a contratação dele nesse movimento aí me lembra muito a do Emerson Sheik lá em 2011. Um cara mais veterano, mas com uma boa condição física que pôde entregar muito mais. Claro que o Emerson Sheik depois se tornou o que se tornou na história do Corinthians, mas digo movimento de mercado, tá? Antes que vocês me massacrem aí, me lembra muito. E eu desejo muito sucesso. Aprovado aí, acredito que tem chance de ser titular importante ao longo da temporada, hein? Se o Pedro Henrique fizer 1/3 do que o Emerson Sheik fez pelo Corinthians, ele vai se tornar ídolo. Ele vai se tornar ídolo. E vamos agora para a última contratação confirmada, tá? Aqui a gente está falando de jogadores que realmente já foram contratados, já bidaram, já vestiram a camisa. Só um deles ainda não jogou, o restante todos já jogaram. E agora é a cereja do bolo, o nosso novo camisa 77, que foi apresentado hoje, tá? Camisa 77 escolhida por ele, tá? Diz ele que escolheu essa camisa por conta da história do Corinthians, porque familiares dele na infância torciam para o Corinthians, ele gosta muito do Corinthians, e ele não pensou duas vezes quando recebeu essa proposta nas mãos. Falamos de Igor Coronado. Igor Coronado, um jogador de 31 anos, jogava no Al Ittihad da Arábia Saudita, o mesmo time do Romarinho e do Benzema. Esse jogador veio com 100% dos direitos para o Corinthians, porque ele tinha rescindido seu contrato com o Al Ittihad, então ele é sem custos, tá? Ele fechou um contrato com o Corinthians até fevereiro de 2026, então um contrato de 2 anos, um contrato curto também. Na temporada passada, lá era 23, 24, né? Ele teve 15 jogos e jogou os 15 como titular, tá? Marcou 5 gols, deu 7 assistências e tem grandes chances criadas, 13, tá? Então, nessa brincadeira aqui, o cara participou de muito gol. Ele era o camisa 10 do Al Ittihad. Benzema deu uma entrevista tempos atrás dizendo que o Igor Coronado foi o jogador que mais deu assistências boas para ele na carreira. Assistências boas com condições de fazer gol. O Igor Coronado, para mim, eu já acompanhava o Igor Coronado há um tempo, porque eu morei na região de Londrina um período da minha vida, e ele é de Londrina. E tem um amigo meu que é conhecido da família e sempre falou muito do Igor Coronado. Eu comecei a acompanhar ele há alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás. E ele sempre fez jogos muito consistentes pelo time da Arábia lá, o Al Ittihad. Um jogador rápido, um jogador que é um meia armador, um cara pensador de jogo, um cara que vai organizar o time. Não esperem que ele vai voltar para fazer segundo volante, porque ele só vai voltar se for obrigado. Tá? Ele gosta de ficar ali circulando entre os volantes do time adversário, entre os zagueiros, chegando para bater de fora da área. Tem um chute de média distância muito bom. É um cara muito armador, que também sabe jogar de meia pelas laterais, né? Um meia direita, um meia esquerda, mas com preferência pela meia direita. Segundo ele pode fazer qualquer função no meio de campo, tá? Menos volante, né? Ele deixou bem claro que só vai jogar de volante se for obrigado, entre aspas, né? Eu considero a contratação do Igor Coronado muito boa, tá? Não temos os valores exatos de salário, de luvas, nem nada disso. O Rosalo Santoro, que é o diretor financeiro do Corinthians, disse que geraria a transação total por uma média de 2 milhões por mês. Se isso for verdade, a contratação fica muito cara para os padrões que o Corinthians tem. Tanto Augusto Melo quanto o Igor deram a entender que não é isso tudo, que é menos, tá? Então, pensando pelo lado racional da coisa, onde 2 pessoas falaram que é menos e uma falou que é mais, e essa uma se retratou depois, eu considero a contratação do Coronado muito boa, Léo. Sim, sim. Inclusive, né, eu dei uma cutucada aqui no nosso amigo já a respeito do Rodrigo Garro, agora eu vou elogiá-lo, né, porque esse canal Fiel na Tela é um canal justíssimo. Ele trouxe o nome do Igor Coronado em dezembro aqui no canal, né? E nós somos o primeiro canal a trazer esse nome. Isso. E aí eu fui ver, né, jogos do Coronado, que começou a passar os campeonatos árabes aí no Gold, nos canais aí.
E também vi ele jogar no Mundial de Clubes, né? E aí eu vi ele fazer os jogos no Mundial de Clubes, né? Eu fui pra ver os Kanté, Benzema, né? O Romarinho tá lá também. Ah, rapaz, esse camisa 10 aí do Al Ittihad é bom de bola, hein? O cara aparece toda hora e não sei o que, tal. Assim, questionável. Confesso que eu me decepcionei com ele hoje, que é o número 77. Cara, eu tava ansioso pra ver ele com a camisa 8 do Corinthians. Não gostei da escolha do número, então se esse vídeo chegar Igor Coronado, se retrate, pegue a 8 aí pro Brasileirão e pro Sul-Americano. Para com esse negócio de 77 aí, que todo mundo pegou essa camisa 77 e jogou mal. Então, por favor, Verdade, se não tinha pensado ajuda. nisso, verdade. Se ajuda que você me decepcionou, cara. Pega 8 aí e vai ser feliz, porque a camisa 8, quem pega 8 geralmente joga bem. O Maicon, quando era 8 do Corinthians, jogava pra caramba. Eu pensei a mesma coisa hoje também, tá? Ah, Maicon, Paulinho, Renato. pegou com a 7 aí, olha, tá, até que melhorou. Rapaz, não fugindo muito do assunto, senti falta do Maicon no derby. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Mas enfim, Coronado, aprova a contratação, números excelentes, né? Se jogar o que eu vi e o que os números dizem, vem para ser a contratação da temporada. Mas esse número 77 aí deu uma quebrada aí no meu conceito, tá? Mas é uma opinião pessoal, mas tirando tudo isso aí, uma contratação aprovada. Espero que estreie, desejo todo o sucesso do mundo no Coringão e vamos que vamos. Alan, é isso. Analisamos aí os 10 nomes que chegaram. O Corinthians também parece que está muito próximo de contratar o zagueiro Kaká. Caso ele feche depois, eu chamo o Alan de novo, a gente traz uma análise do Kaká aí para comentar, mas vai ter um card aqui no final do jogo. Nosso amigo Jean já trouxe uma análise prévia do Kaká. Quando terminar esse vídeo, você clica lá e vai ver a análise do Jean sobre o zagueirão, tá? Espero que venha também, pois a gente tá precisando, né? Mas para não fugir do assunto, Alan, jogo rápido aqui. Top 3 das suas contratações, incluindo Coronado sem estrear. Ranieri, top 1. Rodrigo Garro, top 2. Coronado, top 3. Boa. As minhas, incluindo Coronado, Coronado, Rodrigo Garro e Ranieri. Aí, eu vou falar para você fazer sem Coronado que não jogou ainda, analisando os que já jogaram. Ranieri, Rodrigo Garro e Félix. É isso. Para mim, só muda aí do Alan, que eu coloco o Garro em primeiro, Ranieri em segundo e Torres em terceiro. Alan, quanto mais ou menos que o Corinthians gastou em tudo isso aí? Você tem mais ou menos levantado aí? Vamos somar então. 2,5 milhões do Pedro Henrique. Calma aí. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Rapaziada, Lembrando que Coronado veio sem custos, entre aspas, né? Gustavo Henrique sem custos. Certo, 2,5 milhões do Pedro Henrique. Matheus França, 21 milhões e 300. Prossiga. 34 milhões e 500 do Garro. Certo. 25 milhões no Pedro Raul. Certo. 32 milhões no Félix. Certo. 13 milhões e 300 no senhor Ranieri. Rapaz, deu até tontura isso aqui. O Corinthians gastou nesta janela a bagatela de 128 milhões e 600 mil reais em reforços, fora os que vieram sem custo de aquisição, luvas e salário. Alan, é muito dinheiro, né? E antes de você comentar sobre isso, o Lucas Veríssimo saiu dessa conta aí que seria mais 50 milhões de reais, então o Corinthians já teria gasto aí quase 180 milhões de reais em reforços e não tem um elenco formado. Um minuto de silêncio, por favor. Realmente. É muita grana, né, cara? É muita grana. Isso mostra o quão errado era o nosso elenco até o começo de 2024. Não que agora esteja certo, tá?
ainda tem muita peça para consertar, igual o Léo falou aí, mas eu acredito que 128 milhões e 600 mil reais é muita grana para um time que deve quase 1 bi, tá? Tô falando que não deveria ter contratado? Não, deveria ter contratado, tá? Não tinha como não contratar. Tomara que esses 128 milhões se tornem realmente algo positivo, de gols, de boas partidas, de títulos, de premiações, porque se você for avançando, você vai ganhando premiações independente de ganhar ou não um campeonato, mas que realmente esse time gere retorno financeiro. Mas eu suspeito que a gente vai ter que fazer algumas vendas aí durante o ano, né, Léo? Para compensar esse rombo financeiro aí. Eu acho que nem vendas, mas acredito que agora precisa ir atrás de oportunidade de mercado. Eu acho que assim, eu vou na sua linha de que deveria ter contratado, mas a gente aqui, sem ser especialista nem nada, com poucas horas de pesquisa, trouxe opções melhores, né? E mais baratas. Eu acredito que gastou-se muito para pouco jogador. Eu acho que com 128 milhões e 600 mil, e se o Veríssimo tivesse ficado quase 180 milhões, sendo o Corinthians, dava para ter montado um elenco com mais peças e gastando menos. Mas agora já gastou, né? E preocupa, né? Eu não vou vender a ideia que tá tudo lindo e maravilhoso, porque o Corinthians deve muito. Se fosse um time saudável financeiramente, se reformulando, mas não. O Corinthians já tinha um elenco fraco e desequilibrado em 2023, que brigou para não cair no campeonato, chegou em semifinais e tudo, mas que mostrou muitas carências ao longo do ano. Exatamente. E esse elenco já mostra muitas carências no começo do ano. A gente tá jogando com o Caetano na lateral esquerda. Então, assim, é preocupante pelo lado financeiro. E se as contratações foram boas ou não, é o campo que vai mostrar. A gente E trouxe até agora, por incrível que pareça, a contratação que está gerando o maior retorno, que é o Ranieri, foi a segunda mais barata. Exatamente, para você ver que muitas vezes não é questão de valor, não é questão de valor. O Flamengo gasta dinheiro a perder de vista em jogadores que não dão certo, mas o Flamengo é um time muito saudável financeiramente, Tem a né? grana. Tem a grana para pagar. Já o Corinthians não. E, cara, eu fiz a conta aqui junto com o Alan, fica até meio com tontura aqui, Assustou, né? porque a gente sempre traz essa questão da responsabilidade financeira e realmente é preocupante esse valor, né, das contratações. A gente aprovou aqui, tecnicamente, falando dos números dentro de campo. Mas eu acho que de todos esses valores aqui, para dar o meu veredito final, o único que se justifica pagar foram. Único não, né? Que senão eu já vou falar mais de um. Os valores justificáveis para mim até agora foram de Raniel e Rodrigo Garro. Só. Né? Concordo. Pedro Henrique também, mas é uma oportunidade de mercado. Mas o Raniel e o Garro, assim, tô falando de investimento massivo. Até o Lucas Veríssimo, se tivesse ficado por 8 milhões de euros, para mim também era muito dinheiro, tá? Eu queria que o Veríssimo ficasse, né? Lamento a perda dele até hoje, mas também achava que 8 milhões de euros ia ser muito dinheiro no Veríssimo. Mas vamos acompanhar. Agora é torcer para dar certo, né? Torcer para dar retorno em campo e que no meio do ano, se não fizer vendas, igual o Alan falou, que o Augusto, o marketing tragam receitas para manter esse time, Sim. porque vai precisar reforçar para o segundo semestre. Falta um segundo volante, falta um ponta, falta um lateral esquerdo e talvez um direito, falta um zagueiro. Então, pelo menos 5 peças. Pensando que agora a gente tem 2 meias de criação, que é Rodrigo Garro e Igor Coronado, né? Então, a criação do time está teoricamente resolvida. Tem o Matheus Araújo aí, que para mim não conta também. Tem o Matias Rojas aí, que precisa dar uma acordada. Mas é isso, galera. Trouxemos essa análise aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se torne membro do canal, um valor baixinho, de R$8 por mês. Você vem para o nosso grupo de WhatsApp, tem aqui os stickers, chat na live e tudo mais. A gente está vindo com umas novidades bacanas aí também que logo vão ser reveladas. Acompanhe as lives sempre aqui com o Alan, com o Jean, com o Matheus. Os caras trazem sempre um debate bacana. Ontem tivemos um convidado aí para a live também. A gente está sempre trazendo
convidados aqui para as lives, porque esse canal aqui é para isso. A gente criou esse canal para dar oportunidade para você que tá aí na tela e quer vir aqui falar, dar o seu ponto de vista para a torcida. Nosso público ainda é pequeno, mas uma galera muito legal que tá aqui sempre. Alan, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu, Léo. Valeu, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda nos seus grupos de WhatsApp, se torne membro do canal, ative o sininho e acompanhe os nossos conteúdos. Muito obrigado a todos aí e vai Corinthians, Léo. Vai Corinthians! Valeu!